hoje, nesse culto, um pouquinho sobre oração. É a quarta-feira, é uma quarta-feira. Nós temos nos juntado. O pastor Lobo tem nos ensinado, ministrado nas nossas vidas a respeito da oração. E a oração, ela é algo muito importante. Muito importante, muitas vezes, muito falado na Bíblia, em diversas passagens, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, negligenciado por nós. E a oração, eu quero assim fazer uma comparação como se fosse o alimento espiritual diário nosso. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo nós alimentamos. Como é que nós alimentamos o nosso corpo? Com comida. Nós não alimentamos o nosso corpo com comida. E o nosso espírito nós alimentamos com oração, com palavra, com a presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes, quando a gente nós não vamos buscar, beber nessa fonte, buscar esse alimento, nós vamos nos enfraquecendo. Igualzinho acontece com a nossa vida física. Nós não vamos comendo, nós vamos ficando fracos, desnutridos, vamos ficando enfraquecidos, já não conseguimos fazer as mesmas coisas que a gente faz. Não vamos, inclusive, já não conseguimos ter o quê? O raciocínio, nossa mente, nosso pensamento, por falta de alimentação adequada, também já não consegue mais ser desenvolvida de uma forma normal, adequada. Assim é exatamente no mundo espiritual. O mundo espiritual é igualzinho. A oração, ela nos liga com o Pai. Ela nos conecta com o Pai. Espiritualmente, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito. E nós precisamos nos encher do Espírito. Estar conectado com Deus. E a oração é uma dessa forma mais importante de nós. Temos outra que é a leitura da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não vamos saber o que Deus tem para as nossas vidas. Não vamos saber o que Deus pensa sobre nós, quem nós somos para Deus, como Ele age nas nossas vidas, quais são as promessas, quais são os princípios, quais são os mandamentos, as ordens que nós não vamos ter. Nós não vamos ter uma direção, nós não vamos seguir o nosso Pai. Nós vamos andar como cegos. Nós vamos viver só daquilo que nós ouvimos. Viemos aqui aos domingos, uma vez por semana, ouvimos o pastor pregar, e glória a Deus que a palavra de Deus é pregada, mas nós vamos embora para a nossa casa segunda-feira. E teremos 5 dias da semana, 6 com sábado. E do que nós vamos nos alimentar? Do que nós temos nos alimentado nesses próximos dias? O pastor não vai junto para a sua casa, a igreja, os louvores. Já pensou se a banda ficasse tocando todo dia lá na sua casa? Oh, que maravilha. Já pensou se o Talmidim fosse todo ministrar nas suas vidas, na vida dos filhos de vocês na hora de comer? Ia ser ótimo, você não ia nem precisar se preocupar. Já pensou todo mundo lá dando papinha, senta, lava a mão, vamos orar? Mas não é assim. A gente vem aqui, recebe o alimento, recebemos a palavra, uma direção, e nós vamos para nossas casas. E ali o Senhor vai com a gente. O Senhor vai com a gente. Nós somos representantes do Senhor Jesus. E aonde quer que a gente vá, Ele vai com a gente. Você vai trabalhar, Jesus vai com você. Você vai para a escola, Jesus vai com você. Você vai para a faculdade, Jesus vai com você. Você vem para a igreja, Jesus já está aqui? Claro que está, porque nós já oramos, já temos consagrado esse espaço todo a Ele. Mas você traz Jesus com você. Você já tem que chegar aqui com o seu coração quebrantado, trabalhado, amolecido. O coração, quantas vezes a palavra de Deus é pregada em uma igreja, mas o seu coração não é um solo fértil. Se o seu coração não for um solo fértil, preparado, adubado, não vai funcionar. Você não vai ver frutos. Para a oração, então, ela funciona dessa maneira. Eu costumo dizer que a oração da manhã, especificamente, ela é muito importante. Quando nós temos que orar? Que horas? Não existe uma hora certa, ponto, tal hora é o horário de você orar. Não, pode orar em tudo. Diversas maneiras. Existe oração de gratidão, oração de cura, orações flechas.
Já fez oração flecha? Quando de repente você precisa de uma coisa e Deus vai lá e faz. De repente, obrigado, Senhor. Já orou? Já orou por vaga de carro? Eu já orei. Funciona. Senhor, em nome de Jesus, cadê a vaga da serva do Senhor? Aí você para lá, liga o pisca-alerta, fica todo mundo querendo entrar. Estou aqui porque eu confiei em meu Deus. Então, orações, existem diversas formas de oração. Mas existem algumas características também da oração que nós precisamos entender. Primeiro, a oração, ela é um movimento de guerra. Existem 2 reinos espirituais, um reino de Deus, reino de luz, e um reino de trevas. E esses 2 reinos espirituais, parece ao nosso ver que eles estão em confrontos, eles estão brigando. Alguma vez você já pensou assim, Deus brigando com o diabo? Já veio assim na sua cabeça essa imagem? Deus está lutando com Satanás. Aí às vezes parece que Satanás está ganhando, Deus está lá no chão. Aí Deus vai se levantar, vai revidar, parece até MMA. Sabe? Cai, levanta, mais um round. Não é nada. Ele nunca derrotou. Nunca. Ele que sempre esteve na lona. Ele está derrotado. É isso que nós temos que crer. O problema é que muitas vezes, por falta de oração, falta de palavra, falta de conhecimento da verdade, parece que a ação maligna na nossa vida é muito maior que a presença de Deus. Parece que um problema que você está vivendo, ele é enorme, porque você não tem Deus na sua vida. E eu não estou aqui menosprezando os problemas de ninguém. Quem tem um problema no casamento, claro, você não conhece o meu problema. Você conhece a minha enfermidade. Há quantos anos eu luto com essa enfermidade, com esse problema, com esse casamento. Mas eu conheço o Deus que tem todas as coisas na palma de suas mãos. Tira os olhos do foco do seu problema e bota os olhos no foco em Deus. Para você começar a ver o agir de Deus. Existem situações em que você não vê exatamente a transformação daquela situação, mas você vê a transformação em você. E aí você começa a enxergar por uma outra ótica. Puxa, eu tô doente, estou enfermo, estou precisando fazer uma hemodiálise, uma quimioterapia, mas eu vou lá naquele hospital em nome de Jesus. Eu creio que enquanto eu estiver lá fazendo esse exame, eu vou estar falando de Jesus para outras pessoas mesmo. Eu creio que eu estou passando essa situação financeira, mas eu não vou envergonhar o meu Deus, eu vou continuar crendo que Ele tem o controle de todas as coisas e Ele vai fazer do jeito dele. E eu vou cumprir com os compromissos de forma adequada, como um filho de Deus. Então a gente tira o olho do problema e coloca os olhos em Deus. A oração, ela tem que gerar expectativa. Sabe, orar com expectativa? Expectativa de quê? De que a resposta vai chegar. Vai chegar uma resposta. Para de orar de qualquer jeito, achando que não vai dar. Senhor, tu sabes. Senhor, claro que Deus vai fazer do jeito dele. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Casamento abençoado. Que você seja abençoado financeiramente. Que você tenha uma vida próspera. Que você seja um homem ou uma mulher de Deus. Que aonde você vai, você gere vida, transformação, salvação. É isso que Deus tem para a sua vida. Então, ora com expectativa. Ora crendo que Deus vai fazer. Outra forma de orar, você ora com perseverança. Perseverantemente. Sempre orando, não deixando de orar. Ontem eu orei pelo meu filho. Hoje eu não vou orar. O telefone já tocou, já era aquela pessoa que eu não gosto. Eu estou achando que a minha oração não tem nada. Hoje eu já não estou afim de orar por ele. A sua oração tem que perseverar. Eu orei 20 anos pela minha cunhada. E há 3 anos. 20 anos. Logo que eu me converti, eu comecei a orar. E ela converteu há 3 anos. Então não deixe de orar. Eu não deixo de orar pela minha família, pelos meus pais. E eu creio, eles estão velhos. Mas eu creio que ainda aqui no leito de morte pode ser. Salvador. Do meu coração, eu queria que eles experimentassem da vida com Deus. Eu queria que eles experimentassem.
Enquanto isso, eu vou testemunhando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas eu creio, porque a palavra de Deus é fiel. Eu creio que eles serão salvos em nome de Jesus. A sua oração, ela deve ser ousada. Uma oração ousada não é uma oração intimidadora, não é uma oração de dar ordens, não é. A oração ousada é uma oração pautada na palavra, que você vai orar conforme a Senhor, em nome de Jesus. Deus, o Senhor tem planos de família, de casamento. Meu casamento não está bom, mas eu creio naquilo que o Senhor vai fazer, porque é a tua palavra. Isso é uma oração ousada. É você lembrar para Deus as promessas que Ele fez para você. Sabe quando você lembra para Deus, Senhor, lembra-te. Agora você precisa lembrar para Deus porque Deus se esquece. Ele é esquecido, esquecidinho. Esquecidos somos nós. Mas é para nós lembrarmos daquilo que Deus fez. Deus, lembra dos meus filhos que eu pedi, eu tive eles, que eu consagrei no altar, eles são teus. Senhor, lembra dos planos que o Senhor tem na tua palavra. Senhor, eu continuo crendo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Agora, se nós não soubermos, não lermos a palavra, nós não vamos saber o que tem escrito aqui. Nós não vamos saber as promessas que Deus tem para nossas vidas. Nós não vamos saber os princípios que Ele tem, a forma como nós vamos alcançar as promessas. Por isso, nós temos que nos encher e nos alimentar de Deus. A nossa oração, ela deve ser ininterrupta, sem descanso. Sempre orando sem cessar, até que a resposta venha. Não abra mão da resposta. Todas as orações que você fez, você obteve a resposta? Sim, você obteve as respostas. Você não obteve as respostas que você... Algumas ainda virão. Algumas ainda virão sobre você. Mas algumas já vieram. Você não pensa assim, alguma coisa que você aí na tua cabeça pensou assim, mas isso aí não aconteceu. Mas assim, mas Deus fez. Eu já nem não estava pensando nisso. Você entendeu como é que seus pensamentos eles têm que estar conectados com o Pai? Então não desista de uma resposta, mas peça que Deus traga clareza daquilo que Ele está fazendo. Então você deve orar, sim, colocar diante de Deus os seus desejos, da forma como você gostaria, claro. Deus diz, pede que eu te darei. Deus é Pai. Mas você diz também, seja feito o que quiser. Sabe por quê, Deus? Porque eu sou humano. E às vezes o que eu quero não é bom para mim mesma. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe. Então, clame a Deus pela resposta. Caso você não esteja entendendo, ouvindo, fala, Senhor, me mostra de que forma isso já operou. O Senhor já atuou. O pastor Lobo sempre fala aqui que nós temos as nossas listas de oração. Que a gente fez há muitos anos atrás. E aí eu vejo, aí eu lembro de coisas, eu falei, nossa, como há 10 anos atrás a gente pediu isso. E aí eu olho e falo, nossa, isso não aconteceu. Mas já aconteceram outras coisas, muito maiores, muito melhores. E aquilo lá pra gente, naquele ano, 10 anos atrás, parecia que era tudo. Senhor, se o Senhor não me der esse negócio, eu desvio. Já está desviado. Você está botando o olho um desejo, às vezes, de carne. Um desejo nosso. Mas eu vi tantas coisas que Deus fez. Tantas coisas que Deus operou. Coisas diferentes, maiores, que eu nem sonhava. Às vezes, nós deixamos também de fazer orações a Deus. Porque nós... Não é só porque nós somos tímidos. É porque nós achamos que Deus... ficar chegando perto com o interesse do Senhor. O pastor Lobo sempre diz que ele é pidão. Né? Tudo ele pede. Fala, vai chegar o pidão, né? Que ele diz, quando chegar lá na glória, é o pidão chegando. Eu não sou muito assim. Eu não era muito assim. Depois que nosso filho Arthur foi curado, de leucemia, ele foi tratado até os 5 anos. E daquele tempo ali, aqueles 5 anos terríveis que nós passamos no deserto, depois eu só glorificava a Deus. Porque Deus tinha curado meu filho. E eu consagrei meu filho todo. Falei, Senhor, ele é teu, ele não é meu. Eu vi a minha impossibilidade diante daquela enfermidade. Mas aí, eu parei assim, teve um tempo que para mim já estava satisfeita.
Eu nunca pedia mais nada a Deus. Você não vai pedir? Eu não, Deus já me deu o meu filho de volta. Mas vamos pedir isso assim, melhor. Não, Deus já me deu meu filho. Isso é tudo. Parece que Deus já tinha feito o máximo, sabe? O máximo do ponto que ele podia. Tipo, ele se gastou. E não era verdade, até eu entender isso. Que Deus não se gasta. E Ele queria dar muito mais, derramar muito mais sobre as nossas vidas. Então eu saí um pouquinho dessa timidez no pedir, para entrar realmente num espaço de ver o agir de Deus, entrar num ambiente de ver o que Deus ia liberar ainda mais sobre as nossas vidas. A nossa oração deve ser em concordância com a palavra. Nós precisamos entender a palavra. A nossa oração, em concordância com a palavra, em primeiro lugar, ela tem que trazer e gerar o reino dos céus, aonde quer que a gente esteja. Pode ser que muitas orações não tenham sido respondidas, mas as orações que você estava pedindo, estava orando, elas iam trazer o reino dos céus, elas iam edificar a sua vida, ela ia fazer diferença na vida de uma pessoa. As pessoas iam olhar para você e dizer, é o Senhor. Então pensa aí, se você está aí pensando, mas eu orei por isso, nunca aconteceu, porque Deus não queria. Ia trazer Deus, as pessoas iam ver Jesus na tua vida, ia te aproximar de Deus. Ganhar na loteria é bom? É bom? É bom, gente. Porque dinheiro é bom? Agora, é bom, é um pouquinho, agora a falta dele é ruim pra caramba. Né? Experimenta ficar sem ele, que você vai ver. Por isso que o evangelho é equilíbrio. Ganhar na loteria é bom? Depende. A gente não joga porque crente não joga. Porque a crente, aquilo que chega às nossas mãos, vem do Senhor, vem do suor do nosso rosto. Então a gente não aposta. Mas se aquilo que nós recebemos, se nos aproximar de Deus, edificou o reino. Trouxe o reino de Deus para perto. Ter um câncer é bom? Claro que não. Ter câncer é bom? Não, você tem que ir para o hospital, você tem que fazer quimioterapia, tem que ficar todo debilitado, todo doído, careca, todo sofrido. Não pode ir nos lugares, não pode se relacionar. É bom? Não. Mas quantas pessoas precisam passar uma dor, uma enfermidade para chegar perto do Senhor? Para passar a clamar ao Senhor. Nesse caso, um câncer foi bom. As consequências que ele traz, o processo é muito ruim e desgastante. Mas o final dele foi aproximar aquela pessoa de Deus. Então, orar em concordância com a palavra é orar chamando o reino de Deus. Trazer o reino de Deus à existência. Senhor, eu quero casar, mas eu quero casar com um homem do Senhor. Um homem do Senhor, que vai ser o sacerdote da minha casa, que vai me guardar, me proteger, guardar a vida dos meus filhos. Eu quero casar, eu quero esse casamento. Se não for assim, eu também não quero. Senhor, eu quero uma casa própria, porque eu não queria mais pagar aluguel, é muito desgastante. Mas aqui na minha casa vou estabelecer o teu reino. Aqui, Senhor, eu quero célula, eu quero pessoas, eu quero visita. Eu quero o pessoal da igreja aqui, eu quero cantar, eu quero... Isso vai... Vou trazer o reino? Vou. Aí ganhou a casa, já não vem mais ninguém. Já vem tudo a churrascada do povo do trabalho, a cervejada, tudo. Aí já começa, já esqueceu que foi Deus que deu, não trouxe o reino. Então, você queria a casa, você vê a casa própria, é bom, o carro é bom, mas é para edificar o reino, é para servir o Senhor, é para que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Aí tudo isso é bom e aproxima. Quantas vezes as nossas vidas, as nossas famílias não têm sido edificadas porque nós não conseguimos transmitir para os nossos filhos o princípio da oração. Papais e mamães não têm conseguido transmitir para o filho o princípio de orar, o princípio de depender, o princípio de ler a palavra. Por que você tem que ler a palavra, filho? Porque aqui você vai conhecer a Deus, a quem a gente serve, o que ele pensa, o que ele quer. Nós vamos aprender a depender dele. Eu queria ler com vocês aqui, Efésios 5. Ele nos ensina, aqui já é o final do Efésios 6, é a armadura. A oração, ela nos remete, ela nos leva a um ambiente de guerra, porque eu falei que são dois reinos espirituais diferentes. Então vai haver sempre uma guerra, pelo menos um confronto para nós que somos crentes e dependentes do Senhor. Há um embate,
a luta, a resistências. E ali ele nos ensina ao quê? Finalmente vamos nos armar. A armadura de Deus nós conhecemos bem. E essa parte de nos armar é muito boa. Muito boa colocar a armadura de Deus. Mas antes, previamente, vem muitas coisas, muitas orientações, muitas dicas para você colocar a armadura. Depois nós vamos ler a armadura, voltar lá, tá? Primeira coisa antes de você... Primeiro elemento principal, antes de você vestir a sua armadura, é Deus. Você precisa reconhecer quem é Deus na sua vida. Você vai para uma guerra, vai para uma luta, começa a orar, começa a buscar. Mas você precisa saber que em primeiro lugar está Deus. Quem é Deus para você? Ele é o soberano. Ele é o Criador. Ele tem todo o poder. Todas as coisas estão nas mãos dele. Tudo ele é que vai conceder. Deus em absoluto em primeiro lugar. Sobre controle do Espírito Santo. Isso tudo está lá em Efésios. É um livro tremendo. Hoje eu consegui ler, porque também são 6, não é tão longo. Como é tremendo. Como nos ensina a guerra. Nos ensina a lutar. E nos ensina a vencer. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração. Em primeiro lugar vem Deus na nossa vida. Como é que nós vamos colocar Deus na nossa vida? Orando, lendo a palavra, jejuando, meditando na palavra, entendendo a palavra. Não é ler por ler a palavra. A gente lê por ler, a gente nem entende o que está lendo. Quando você vê, você não sabe nem o que leu. Você não sabe nem o que diz sobre dízimo, não sabe o que diz sobre casamento, sobre autoridade espiritual, porque você leu o que leu. Então, medite na palavra. Entenda sobre o que Deus está querendo dizer para você. Coloque Deus. Quantas vezes nós estamos querendo ir para uma guerra, dizer que estamos vestindo a armadura, mas Deus não está no comando. Deus não é o cabeça. Não é ele que está à frente dessa guerra. Guerra, para ganhar guerra, tem que ter um cabeça, tem que ter um general. Ele dá a linha, ele vai adiante dando a condução. Então você precisa aprender a lutar suas guerras com o Senhor no comando. Segunda coisa, segundo fator importante. Pode passar? Eu acho que eu tenho um negócio aqui para passar. Segundo lugar, meu casamento. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, meu casamento. Diz lá, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amém? Isso, o nome disso é casamento. Casamento. O marido é o cabeça. Ele é o sacerdote. Maridos, amem. Amem. O negócio aí às vezes está invertido. As mulheres acham que elas têm que amar. Tem que amar também, gente. Tem que amar. Maridos, amem. O marido que ama, ele cuida. Ele zela, ele protege, ele supre. O marido, o sacerdote, o cabeça, ele é como se fosse esse telhado aqui, ó, desse templo. O telhado. E a mulher representam as colunas. Toda vez que um casamento, de alguma forma, ele está ruindo, caindo, é porque também a coluna não está no lugar onde ela deveria. A mulher não está no lugar, na posição que ela deveria. Então, maridos e mulheres, os casados aqui, vocês têm que entrar no seu papel, na sua função. Vocês têm que entrar em acordo, têm que conversar, não pode deixar de ter diálogo. A mulher, a gente escuta muito, hoje em dia, como nós vemos os papéis invertidos. Mulheres sendo cabeça. Eu vou falar uma coisa para vocês, maridos. Olha, uma hora eu falo para o marido, para a esposa, né? Que benção. Não é bom, é uma carga pesada. Parece até que é bom. Tem mulheres que elas se acham fortes. Eu gosto, eu vou, é forte. Não é bom, isso vai ruir qualquer momento. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Você crê que ela é a verdade? Passarão os céus e a terra, ela não vai passar.
Se Deus diz que é assim, é assim. Isso não tem a ver com personalidade. Olha a personalidade dele, é porque ele é quietinho e ela é agitada. Não tem nada a ver. Meu pai sempre foi um homem completamente diferente da minha mãe. Meu pai sempre foi um homem calado. Meu pai nunca levantou a voz, nunca bateu na gente. Mas se meu pai olhasse, acabou. E já minha mãe era diferente, falante. Mas até ela, quando olhava para meu pai, ela, eu sou pai disso aqui, todo mundo. Entende? Então não tem a ver com personalidade. É claro que isso nos dias de hoje que nós vivemos está absolutamente desgastado. Porque o homem é assim, aí tem estudos de temperamentos, um é assim, o outro é assado, e um é mais assim, é um fleumático, colérico, sanguíneo. Mas se a gente souber o que a palavra de Deus diz, isso não importa. Os temperamentos estão todos sujeitos a Deus. Pode ser sanguíneo, submisso. Pode ser colérico, submisso. Pode ser fleumático, com opinião. Uma mulher com uma opinião certa no tempo certo é uma maravilha. Isso é adequado. Os maridos precisam disso, os homens precisam disso para manter o telhado lá firme no lugar dele. E a mulher precisa estar na posição que ela tem que estar. Então, o casamento, quantas pessoas estão indo para uma luta, uma batalha, e o casamento não está bom. Está totalmente destruído. Não, eu estou no Senhor, o Senhor é comigo. Claro que o Senhor é contigo. Mas vamos lá e vamos à frente, vamos à guerra, estamos aí na batalha. Vai cuidar primeiro do seu casamento. Aquele negócio de eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas. Não é isso que ele diz. Deus não está falando isso. Você acha que Deus ia dar alguma coisa para mim, para você, e depois ele ia dizer que ele ia estar tomando conta? Ele deu ou ele tomou? Ele deu ou ele tomou? Ele é assim de dá e tira, dá e tira? Não, isso é a gente que faz. Não, ele deu, cuida do teu casamento. Cuida do teu filho, e ele vai cobrar para todos nós os nossos filhos, não vai? Então, nós temos que saber viver. Entender como é que está o nosso casamento antes de ir para uma guerra. Tem muitos casamentos que estão destruídos e sendo destruídos, sim, por uma ação maligna, porque estão descobertos, porque estão com uma rachadura, um buraco, e é por ali que as coisas vêm. Então, cuidem do seu casamento. O próximo, meus filhos e minha família. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irriteis seus filhos. Antes, criem-nos na instrução e conselho do Senhor. Cuidar dos nossos filhos. Hoje em dia, nós não temos mais tempo de cuidar dos nossos filhos. A nossa vida está muito cheia, está muito atribulada, é muita coisa, tem que trabalhar, tem que ter 2 empregos para suprir todas as necessidades da família financeira. Você quer o que é de melhor para o seu filho, você quer que ele faça um curso, quer que ele tenha uma instrução a mais, e você trabalha, e você não dá conta de ver o que está acontecendo com o seu filho. E Deus nos deu nossos filhos para nós cuidarmos. Cuidado de que forma você acha que você está cuidando do seu filho. Às vezes você pensa que você está dando tudo, seja materialmente, seja até em termos de estudo. Isso é bom, é bom. Eu tenho informação, gente. Não estou aqui falando que meus filhos também têm. Eu também faço tudo por eles. Mas primeiro, se nós não plantarmos no coração dele a palavra do Senhor, não ensinarmos ele a andar no caminho do Senhor, eles vão se desviar. Eles vão se desviar. E eu falei aqui, quando eu estava falando da oração, as características da oração, os pais são exemplo para os filhos. Se os filhos não te verem orando, eles não vão orar. Se os filhos, papai, não verem você dizimar, ele não vai dizimar, ele não vai entender o princípio da oferta, de dízimo. Ele não vai entender o que é. Ensina desde pequeno o menino. Vai ajoelhar, vamos orar por isso, ajoelha, vamos orar. E você vai ali ministrando no coração dele, porque nós temos um Deus, ele é o dono da nossa vida, é ele que está à frente, é nele que nós confiamos todas as coisas. E agora nós vamos clamar pela intervenção do Senhor, em todo o tempo. A minha filha era pequena, e eu me lembro que Arthur doente todo aquele tempo, e ela via eu e o lobo desesperado, e ela pequenininha botava a mãozinha. Ela, deixa que eu vou orar. E a gente não tinha força para orar.
A gente estava tão cansado, a gente não via nada. Nada. Ela ia lá e botava a mãozinha, aí botava na minha cabeça, na cabeça do lobo. Ela aprendeu o princípio. Ela já sabia. E olha, naquele tempo a gente sabia nada do que Deus estava fazendo, mas nós continuamos. Continuamos. Nós continuamos crendo que Deus estava fazendo. Continuamos entregando os nossos filhos ao Senhor. Hoje em dia nós vemos muitos filhos desviados, longe da presença do Senhor. Nós vemos abusos, mortes, coisas terríveis mesmo acontecendo com crianças, desde pequenininhas, jovens, adolescentes. Primeiro porque é um plano maligno acabar com essa geração, que é uma geração futura. Você veja, tudo que nós temos visto agora são coisas que estão destruindo a geração que virá. E nós somos responsáveis por essa geração, de cuidar, de zelar. Nós podemos sim fazer a diferença. Nossos filhos vão para a escola 5 dias na semana, uma vez na igreja, mas se o reino de Deus estiver plantado dentro da sua casa, todo dia ele vai se alimentar do Senhor. Todo dia ele vai entender a palavra do Senhor. Todo dia ele vai ver você consagrando a vidinha dele ao Senhor. Pai, mãe, de manhã seus filhos vão sair, você precisa orar por eles. Você precisa colocar a mãozinha sobre a cabeça dele, eu te abençoo. E eu impeço toda ação maligna sobre a sua vida. Eu impeço homem e mulher de chegar perto de você, de te fazer um mal, de te desviar para qualquer lugar que seja. Um coração de uma criança magoado, ferido, ele ouve qualquer coisa. Por que você acha que nós temos um monte de abuso por aí? Tem um coração feridinho. Cuide das feridas dos seus filhos dentro de casa. Não estou falando aqui para você passar a mão na cabeça, porque Deus diz, use a vara, não poupe a vara. Mas com firmeza. Você dizer, eu te amo. Não faça isso. Isso não é bom. Não vá com essa pessoa. Não. Então, o não faz parte de uma correção. Faz parte de uma educação pautada nos princípios do Senhor. E nós temos a obrigação de plantar isso sobre a vida dos nossos filhos. Ensinar eles a orar, ensinar eles a caminhar com o Senhor. Aí sim eles terão vitória. O próximo, depois, meu trabalho. Primeiro Deus, meu casamento, meus filhos, e agora vem o meu trabalho. O meu trabalho, o seu trabalho, independentemente dele ser um trabalho cristão. Olha, gente, trabalhar na igreja é ótimo, só gente crente. Tudo de bom. Trabalhar num lugar que só tem crente, uma repartição de crente, tudo de bom. Maravilhoso, nem sempre. Mas vocês vão para o seu trabalho de vocês. Que tem ímpios, justos e injustos. Mas você leva o reino de Deus para o seu trabalho. Você, lá no seu trabalho, você é um representante de Deus. Você é filho de Deus. Deus te vê, Deus te conhece. Lá você tem que ser idôneo, íntegro, cumpridor das suas tarefas, cumpridor do seu horário. Gente que anda atrasado, o nome disso é pecado. O atraso é pecado. É você sempre dizer que aquilo que está fazendo não é tão importante. Você só vive atrasado, só vive em cima da hora, atrasa o tempo todo. Os atrasados já são rotulados, já viu? Sempre atrasado, sempre bagunçado. Sempre não entrega as coisas. Isso tudo você está sendo visto. Você, crente, você tem que ser o melhor. O melhor. Não para que você tenha um aumento de salário. Não para que você seja vista. Olha lá, que maravilha. Não, porque você é filha de Deus. Um filho de Deus. Você representa Ele. Deus é perfeito. Você consegue imaginar Deus chegando no trabalho tudo esbaforido, atrasado? Ai, cheguei atrasado por causa do trânsito. Né? Ai, eu cheguei atrasado porque fui tomar banho, porque acordei, porque não despertei, porque ontem. Você quer saber de ontem? Seu chefe não quer saber disso. Ele quer saber que você chegue e renda. Agora, infelizmente, o povo de Deus deixa muito a desejar. Muitas empresas, lugares que eu conheço, vocês conhecem aí um monte, eles dizem, crente não quero, não, crente não contrato. Não quero trabalhar com crente. Ímpio é muito melhor. Isso é maligno. Por quê? É um lugar que você deixa de, como filho de Deus, está indo lá trabalhar. Que é o lugar que Deus quer que você esteja. Na universidade, mesma coisa. Quantos ímpios estão aí na universidade? Usuários de droga, e eles estão lá, são inteligentíssimos, estudam. E o
povo de Deus já não está mais muito aí, já não está estudando. Tudo na vida nossa é equilíbrio. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra, mas tem que trabalhar. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo onde você quer. Você que é o empregador, pague seus empregados em dia. Trate com amor. Trate da melhor maneira possível. Eu vou ler aqui na minha que está mais perto do meu olho. Servos, obedeçam aos seus senhores, sejam submissos. Nós não submetemos só ao nosso marido, ao nosso cônjuge. Nós nos submetemos aos policiais, às leis de trânsito, aos lugares onde nós vamos. Tem uma lei, não tem? Você entra lá chegando dizendo que vai mudar toda a regra? Sabia que tudo eu queria saber por quê? Eu era assim. Gente, mas por que é isso? Até que eu falei, gente, mas não tem nada a ver com isso. O que eu tenho que ver que eu vou lá no Detran e isso? Eu tenho que ir lá fazer a escolinha mesmo, que eu me lasquei. Entende? Então é assim, a gente quer discutir por causa de quê? Aqui tem esse radar aqui. Eu queria discutir, mas não deu em nada a minha discussão. Eu tive que ir lá fazer o troço mesmo, me lasquei. Mas conheci um monte de gente. Conversei, eu falei, já que eu estou aqui nesse troço ruim, vamos conversar com todo mundo, vamos saber, já conheci um monte de crente da igreja tal. Falei, Jesus, está cheio de crente aqui. Dá para fazer um culto aqui na salinha do Detran. E é assim que é. Assumi lá. Mas eu era assim, cheio de querer saber o que era. Doido. Obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito, com temor, com sinceridade de coração com Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração de vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao seu Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um de vocês. Você é empregador, cuide dos seus empregados. Pague a ele em dia, veja qual é a necessidade dele. Veja se está... Eu entendo que nós vivemos um mundo, mercado está terrível, mas vai lá, como é que você está? O que está passando? Às vezes o empregador tem um monte de dinheiro, riquíssimo, os outros estão tudo lá sofrendo, ele é incapaz de estar atento a alguma necessidade. Ou vice-versa, você que é o empregado, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor onde quer que você esteja. Porque isso alegra o coração do Senhor. Por último, o meu serviço e o meu ministério. Primeiro vem Deus, depois o nosso casamento, para aqueles que são casados. Os nossos filhos, o nosso trabalho, e agora vem o ministério. O ministério vem por último. Ministério é tudo aquilo que nós desenvolvemos para o reino, para o crescimento do reino. Mas o crescimento do reino não é só aqui na igreja. Não é só quando a gente vem para o louvor. A única pessoa que tem que aqui fazer tudo, um monte de coisa, está aqui em todo o tempo, em tudo, o tempo todo, é o pastor. Né? Porque Deus colocou ele aqui, então ele tem que fazer todo esse serviço. E ele tem só que orar, Senhor, que meu casamento vai bem, que meus filhos vão bem, que eu tenho que fazer isso aqui. O Senhor me colocou aqui, eu tenho que cumprir isso aqui. Mas, às vezes a gente confunde. Aí tá no ministério, agrega um monte de funções, um monte de coisas para fazer dentro da igreja que tem que fazer, mas o casamento está destruído. Os filhos não estão no altar do Senhor. Uma família destruída. Você não tem emprego, não trabalha. Você não está, a sua vida não glorifica a Deus. A sua vida precisa glorificar ao Senhor. Você é um representante de Deus aqui. E aí, então, primeiro você tem que botar ordem nisso tudo. Primeiro Deus tem que estar à frente, porque se Deus estiver à frente, se Deus estiver no comando, o casamento vai bem, os filhos vão bem, o trabalho vai bem. Aí você vai exercer um ministério onde quer que você esteja, independente se você está dentro da igreja. Não é só aqui que você é crente. Não é só aqui que você é crente. Você vai ser crente lá no seu trabalho, onde você é empregador, lá na escola, dentro da sua casa, lá no seu casamento, com o seu cônjuge. Ali você vai exercer aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí, por fim, se puder botar o primeiro lá. Ah lá, ó. Agora vem o finalmente. Finalmente. A gente gosta só do finalmente, né? Eu vejo tantas igrejas, tantos seminários, só na armadura. Mas se nós vestirmos a armadura e não cuidarmos daquilo que está por baixo, nós vamos ter rachaduras na armadura.
e nós vamos morrer. Eu fui militar também, eu e pastor Lobo. E um militar, mesmo da área de saúde como eu, nós participamos de todos os eventos de guerra, porque não tem guerra, mas você se prepara. A gente usa camuflado, a gente faz acampamento, a gente fica lá dias sem tomar banho, sem comer. Tudo isso as mulheres fazem também, a área de saúde faz, para se preparar. E no mundo terreno, nós nos preparamos. Sabe como a gente se prepara? Fisicamente, correndo, exercitando. Nós nos preparamos a nossa saúde. Soldado, para ir para a guerra, ele vê como ele está. Soldado não vai para a guerra com dor de dente. Piloto de caça não vai para subir avião com canal para fazer. Eles não têm nada no dente. Se eles tiverem alguma doença, eles ficam em solo. Se eles tiverem um problema psiquiátrico, depressão, eles são avaliados semanalmente. O soldado idem. Nós aprendemos para ir para uma guerra a manusear armas de guerra. Manusear não é uma realidade do nosso país, graças a Deus. No mundo espiritual é igualzinho. Primeiro nós vamos nos preparar o nosso corpo, nossa alma. Como está nossa alma, nossos sentimentos? Como que eu vou para uma guerra lutar? Vou perder. Satanás vai tripudiar. Vai parecer que meu Deus é desse tamaninho. Não é verdade. Eu tenho que me curar. Segundo, eu tenho que aprender que as minhas armas, as armas não são carnais, mas são espirituais. Armas espirituais é oração, jejum, palavra, princípios, viver em santidade, em obediência, isso me dá vitória. Andar, botar a vestimenta adequada. Aí você põe, finalmente você coloca a armadura. Que hoje não vamos falar de armadura, que é para outro dia. É o capacete da salvação, é a couraça, é o cinturão da verdade, é a bota do evangelho da paz. Não podemos vestir uma roupa achando que estamos protegidos, se nós não cuidarmos antes dessas coisas. Vamos nos colocar em pé. Eu quero que você feche seus olhos. Fecha seus olhos e olhe só para você. Deus tem falado com você? Você tem ouvido a voz de Deus? Faz tempo que você não ouve a voz de Deus? Amados, a voz de Deus é assim. A voz de Deus, às vezes ela é como o som de muitas águas. Às vezes é uma paz que excede todo entendimento. É assim que ele fala com você. Traz uma paz. Você olha e vê que está tudo ajustado. Você olha e vê que ainda que tenha algo que não está do jeito que Deus quer que esteja, Deus está no lugar onde Ele está. E Ele está no controle. É assim que Deus fala com a gente. Sabe como Deus fala também com a gente? Na palavra. Você tem ouvido a voz de Deus? Quantas pessoas leem a palavra e dizem, isso não. Pode ser que eu vim aqui hoje falar para você sobre Deus em primeiro lugar, aí chegou no casamento, você já não quis mais ouvir, chegou nos filhos, você já não quer mais saber, no trabalho você nem quer ver, na igreja muito menos. E aí Deus não está falando com você, porque Deus fala com a gente através da palavra. E Ele fala da palavra do início ao fim, todo o tempo. Deixe Deus falar com você. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Há alguma coisa, alguma área da sua vida que você precisa do agir sobrenatural, imediato do Senhor na sua vida? Se há, erga sua mão que eu vou orar por você. Amém. Se há alguma área da sua vida que você está dizendo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso do teu agir aqui, porque eu não posso, eu já não sei, e eu não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada, mas eu creio que o Senhor tem o controle, o Senhor tem saída, a tua palavra diz que tem resposta. Tem resposta. Erga sua mão, eu quero orar por vocês. Vocês que não têm ouvido a voz do Senhor.
Que agora o seu coração seja inclinado a Deus. Inclinado ao Senhor. Todas as resistências, todas as fortalezas, a palavra, os sofismas, as palavras lançadas contra a sua vida, nada disso agora tem importância. Porque Deus ama você. Você é filho amado do Pai. E a resposta já foi liberada. A resposta já foi liberada. Daniel, quando jejuou 21 dias, houve uma oposição. Um príncipe da Pérsia, um demônio se opôs. Mas um dia veio um anjo do Senhor e falou para ele, desde o primeiro dia, o Senhor já tinha ouvido. Amados, desde o primeiro dia Deus já ouviu. Lembra quando eu orei pela minha cunhada? 20 anos depois ela se converteu? Quando eu orei lá atrás, Deus já tinha ouvido. O tempo de Deus é diferente do nosso. Erga suas mãos, eu quero orar por vocês que estão esperando uma resposta do Senhor. Vocês que estão clamando por uma resposta do Senhor. Que hoje, nessa noite, você saiba que Deus não esqueceu. Porque Deus não esquece jamais. Jamais Deus esquece. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Somos gratos pela tua palavra, pelo teu mover, pelo teu agir aqui no meio de nós. Senhor, ensina-nos a depender do Senhor em todo o tempo, sempre, sempre, sempre. Jamais o Senhor perdeu o controle. Traz, Senhor, a resposta para as nossas vidas. Traz a resposta para aqueles que precisam de uma resposta já. Urgente, Senhor. Fala com eles de uma forma que eles não vão poder se enganar, que é o Senhor quem está no controle, Deus. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Deus, eu profetizo casamentos restaurados aqui. Maridos se quebrantando e amando suas esposas. Mulheres se submetendo a seus maridos. Identidades restauradas dentro do lugar. Posições restauradas. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor pode fazer gerar amor onde não tem desejo. O Senhor pode fazer isso, Deus. Em nome de Jesus, restaura casamentos. Para que todos vejam, Deus, que nós representamos o Senhor. E que a família, o casamento não é uma instituição falida. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos os nossos filhos na tua dependência, Deus. Os nossos filhos são teus. Consagramos ao Senhor, Deus. Consagramos no altar, no ventre. Muitas vezes não sabemos o que fazemos. Mas agora, Senhor, nós requeremos ele para o Senhor. Perdoa os nossos pecados. As nossas palavras, que muitas vezes não são palavras que estão na Bíblia, mas estão num coração magoado, numa boca suja. Traz de volta, porque os nossos filhos são teus, não deixa que eles se percam. Senhor, em nome de Jesus, restaura dons ministeriais aqui. Restaura dons. Levanta homens e mulheres aqui com sacerdote, com sacerdócio, na tua casa, na tua igreja, para te servir, para cumprir os propósitos que eu tenho para a tua igreja aqui nessa terra, não só aqui na IBBR, mas aonde quer que eles estejam indo, nos seus trabalhos, que eles sejam vistos como homens e mulheres do Senhor, que fazem a diferença, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a ti. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E as suas misericórdias já se renovaram no dia de hoje. Agora, Deus, leva cada um deles em paz, em segurança, Pai, para suas casas. Que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos eles, com a sua casa, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada que vocês estiveram aqui hoje, nessa noite. Vão em paz. Sexta-feira é feriado. Que vocês tenham um dia abençoado, descansem. Sábado, os QAs, não esqueça que eu já vi 2 adolescentes. Nós, 4h30 da tarde, vamos recomeçar com muita alegria o culto de QAs. E no domingo, esperamos todos vocês aqui para o nosso culto de celebração às 10 horas da manhã e às 19 horas a nossa cantata de Páscoa. Tragam os seus convidados, seus amigos, são todos muito bem-vindos. Deus abençoe a todos, boa noite.